Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Vamos nos preparando nesse momento para a nossa tarefa, vamos sentando-nos confortavelmente, respirando fundo, acalmando os nossos espíritos e sentindo a presença amorosa e amiga destes irmãos espirituais que aqui se encontram neste fim de tarde para auxiliar-nos nas nossas necessidades, para participarem conosco deste momento onde, reunidos em nome de Jesus, deixamo-nos embalar pelas energias amorosas que aqui se fazem presente. Cumprimentemos os nossos mentores amigos, nosso mentor individual, ao mentor desta casa, ao nosso querido Padre Isabel Calmo. E vamos assim, buscando as fraternidades queridas do espaço, esses trabalhadores incansáveis de Jesus, buscando a presença amorosa de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, nossa irmã e nossa mãe espiritual. Juntos com Maria, aconchegados ao seu coração amoroso de mãe, nós vamos ao encontro do nosso Mestre incondicional, sentindo Jesus abrindo seus braços para nos receber. E é com imensa alegria que nos achegamos a Ele nesse momento e também com muita gratidão. Mestre querido, aqui estamos nós na sua presença. É um privilégio para nós outros podermos participar mais de perto do seu convite. E nós te rogamos, Mestre querido, que possas levar até o nosso Pai Criador o nosso agradecimento pelo dom da vida, pela bênção da reencarnação e pela paciência infinita para conosco e com as nossas inferioridades. E é assim que nos dirigimos ao Pai Jesus, através da prece singela que nos ensinastes, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, que ainda são tantas, assim como também devemos perdoar aos nossos devedores, e livra-nos, Senhor, de todo o mal, inclusive do que existe ainda no nosso interior. E faz-nos perceber, Pai, que teus são o reino, o poder, a luz e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, mais uma vez, o nosso boa noite, companheiros queridos. Hoje nossa casa completa mais um ano de vida. São 67 anos aqui, sempre
com os braços abertos nos recebendo. Então hoje nós vamos sair um pouquinho dos temas convencionais da nossa palestra, onde nós falamos sempre a respeito do Evangelho. Mas nós temos certeza que o Evangelho está dentro do nosso coração e esses irmãos amigos aqui estão, né, vibrando na sintonia do Evangelho, e certamente nós estaremos recebendo tudo aquilo que necessitamos. Então hoje nós vamos fazer assim uma fala um pouquinho histórica, para que a gente possa falar um pouquinho da nossa casa, como ela surgiu, né? E fatos, né, que muitos de nós já vivenciamos aqui na casa, nesse período todo, né? Então saímos, como eu disse, da nossa palestra evangélica e vamos a um pouquinho de história. E aí eu vou pedir licença para ver aqui minhas anotações de vez em quando. Né? Bom, vamos nos reportar agora, voltando um pouquinho no tempo, ao ano de 1954, dia 30 de abril, né? Que foi quando a nossa casa foi inaugurada. Como é que seria Indaiatuba, Cidade Nova, né, naquela época? 1954, a doutrina espírita já florescia através das obras de Chico Xavier, que chamavam muito a atenção na época, despertavam a atenção, mas havia ainda muita descrença por parte das pessoas e muito medo. Eu particularmente me lembro de menina, né, que não passava perto de um centro espírita que tinha próximo da minha casa, porque tinha medo. E a minha mãe dizia assim, olha, espiritismo não é coisa, é para gente normal. Né? As pessoas ficam perturbadas buscando o espiritismo. E a gente entendia que aquilo, né, era uma coisa muito ruim. Será que aqui, isso eu estou falando de São Paulo, né, que eu nasci em São Paulo. E será que em Indaiatuba seria diferente? Acho que não, né? Então, já existia em Indaiatuba o Centro Espírita Apóstolos do Bem. Também, assim, com bastante dificuldade, no sentido que as pessoas tinham uma certa desconfiança, mas eles estavam ali firmes, né? Buscando levar a doutrina e também trabalhando com a mediunidade, né? Auxiliando as pessoas. Mas será que Indaiatuba comportaria mais um centro espírita? Vamos imaginar que na década de 50, eu consultei o Google, Indaiatuba tinha, em 1950, 11.200 habitantes. Então vamos pôr um pouquinho mais, em 54, né? Era uma cidade bem provinciana. Mas Indaiatuba precisava, sim, de um outro centro espírita. E como nós viemos a saber disso? Porque existia aqui na cidade um homem, dentista, chamado Sr. Augusto de Castro Alves, que era bastante voltado à crença nos espíritos. E ele costumava frequentar centros espíritas em Campinas e também em São Paulo. E como ele já tinha um certo conhecimento com o pessoal de Campinas, lá em São Paulo ocorria manifestações mediúnicas de materialização. E a materialização, que é o espírito se comunica materializado, como se ele fosse portador de um corpo material, né? Conversa com as pessoas, né? E distribui objetos, rosas, né?
e produz fenômenos, não é? Padre Isabel Kaufmann se comunicava em alguns centros, São Paulo, Ribeirão Preto, Pindamonhangaba, e segundo me informaram também, houve materialização do Padre Isabel em Campinas. Padre polonês que tinha aderido à doutrina espírita, na espiritualidade, né, com o compromisso de chamar a atenção das pessoas para o cristianismo redivivo, que é a nossa doutrina. Então, era um compromisso muito sério que ele havia assumido. E trabalho de materialização não se faz assim normalmente. Por quê? Porque ele precisa de um médium ou mais que sejam portadores de ectoplasma, que é um derivado do fluido cósmico universal, que é expelido através das narinas, da boca, dos ouvidos, né? E seria como uma massa, né? Uma massa tênue, né? Sabe aquele vapor que se condensa assim? E é utilizando o ectoplasma que os espíritos se materializavam. E um médium portador de ectoplasma, nessa quantidade, todos nós possuímos, né? Na verdade, todos somos médiums. Uns com maior responsabilidade, porque são considerados médiums tarefeiros, que assumiram o compromisso com a mediunidade para trabalhar através dela aqui na Terra. Mas nem todos dispõem, né? Em Campinas tinha um rapaz que ele produzia esse ectoplasma, e esses médiuns, para que não houvesse nenhum tipo de mistificação, para que as pessoas não duvidassem, eles ficavam presos, literalmente presos, através de correntes que impediam seus movimentos, em cabines onde eles entravam em transe para doação, para poder fornecer aí o material necessário, né? E esse rapaz, ele tinha essa possibilidade, e o Padre Isabel, né, se materializou através dele nesse centro em Campinas, e que o seu Augusto frequentava. E foram convidados para ir para São Paulo. E quando foram a São Paulo, o seu Augusto recebeu a incumbência, através do Padre Isabel, materializado, que ele deveria abrir um centro espírita aqui em Indaiatuba, e que ele se materializaria aqui. Então, por isso que a nossa casa, né, se chama Casa, né, Centro Espírita Padre Isabel Kaufmann, em homenagem aí ao nosso querido Padre Isabel. E de fato isso ocorreu, chamava a atenção das pessoas, porque era um despertar de consciência para aqueles que não acreditavam na vida espiritual. Mas era tudo feito de uma forma muito acanhada. A Cidade Nova, que hoje está dentro da cidade, não ficava dentro da cidade, do centro de Indaiatuba, né? Mas eles conseguiram levar, foram surgindo outras pessoas, teve mais uma senhora médium que contribuía também com a ectoplasmia. E durante alguns anos, né, o centro se prestou a esse papel. Fazia-se algumas curas através da materialização do Padre Isabel, e assim caminhava-se. Centro Espírita Apóstolos do Bem, Centro Espírita Padre Isabel Kaufmann. Não me perguntem por quê, mas os dois são na mesma rua. Né? Um lá no início, outro aqui mais para cima. Né? E o tempo foi passando,
Mas o seu Augusto teve que mudar-se para Campinas. E ele procurou bastante, né, assim, pessoas que pudessem estar assumindo, mas não conseguiu. Não conseguiu, então ele continuou à frente, vinha de Campinas para cá, né, para sessões de materialização, para as reuniões, né, até que em 1969 seu Augusto ficou muito doente, tinha problemas sérios cardíacos, né, e ele começou a perceber que não iria dar conta. E as pessoas começaram a não querer assumir responsabilidade, como que se distanciando da tarefa, né? Porque realmente coordenar um centro espírita dá muito trabalho. Muito. Então a pessoa precisa disponibilizar tempo, né? E não só o tempo, né? Mesmo o centro sendo pequenininho, né? Tem toda uma estrutura. E nós temos que estar dentro das leis. Então as pessoas, e ele muito preocupado, foi até o Centro Espírita Apóstolos do Bem, porque ele conhecia lá o pessoal também, e pediu que eles pudessem assumir de alguma forma a tarefa aqui, porque ele não teria mais condições, como de fato não tinha mesmo, que em outubro de 69 ele acabou desencarnando. E como esse local que nós estamos era um comodato da prefeitura, e é até hoje, né, se deixasse isso se perder, o terreno voltaria para a prefeitura e o centro espírita acabaria. E aí o Apóstolos do Bem veio, e com eles na direção, para não se fechar, eles faziam um trabalho mediúnico, mas já não era mais materialização, era assistência, né, espiritual através da desobsessão. E o senhor Walter Gabriel, fundador da creche Jesus de Nazaré, Casa da Criança Jesus de Nazaré, ele houve por bem solicitar, ele também era espírita, a nossa casa para aqui realizar a creche. E aí passou um bom período, né, que a nossa casa servia de creche às crianças, até que ele conseguiu a doação de terreno lá na Alameda da Criança, onde fica também a PAI, né? E se transferiu para lá. Mais uma vez, a casa perdia aí os seus pilares, né? Para que ela pudesse se solidificar. Algumas divergências com o pessoal que estava inserido no meio, e quase que nós perdemos novamente, né? Eu digo nós, mas eu não estava aqui nesse tempo, não. E aí, o próprio pessoal do Apóstolos, né, formou uma nova diretoria, assumiram a casa e passaram a ter um trabalho assistencial que se chamou Recreio da Sopa. Não sei se, acho que alguns de vocês conheceram bastante o Recreio da Sopa. E para isso veio Dona Maria Angélica, que era uma senhora muito dinâmica, que começou assim a trazer, né, um pouco de vida aqui, né? As pessoas já estavam mais acostumadas nessa época, né, com a casa, com a movimentação, já não passavam do lado de lá da calçada, né? E então o Centro Espírita começou a fazer a sopa, primeiramente servindo para crianças carentes, depois para naquela época as garis eram mulheres, os garis eram mulheres, né?
Então se servia sopa para elas também, né, que trabalhavam, elas vinham aqui tomar sopa, né? E esse trabalho foi criando raízes e de repente passou-se, nessa época eu já estava aqui, que era a década de 80, passou-se a fazer atendimento aos alcoólicos. Então eram pessoas viciadas em álcool, né, que aqui vinham para tomar seu banho, se alimentar. Então foi um bom período assim. Nessa época nós tivemos assim, através de uma comunicação espiritual, a responsabilidade de abrir cursos na casa. Isso foi assim uma grande inspiração do Padre Isabel, que foi passado por uma amiga nossa, médium, né, a Cleide, através da irmã Esperança, que é uma das mentoras do Centro Espírita Apóstolos do Bem. É interessante a gente falar tudo isso para vocês verem a ligação das casas, né? É muito interessante. E aí foi quando nós, já aqui na cidade, então tivemos a ideia de abrir cursos à tarde. Então nós fazíamos curso de... não seria nenhum básico de espiritismo, mas seria assim um curso rápido, né, de espiritismo. Estudávamos algumas obras e fazíamos o curso de mediunidade. E aí a casa foi angariando trabalhadores, porque à medida que você oferece curso, você também tem a possibilidade, né, das pessoas assumirem as tarefas. E nossa casa foi crescendo, graças a Deus, né? Esse trabalho em 2001, início de 2001, esse trabalho com os alcoólicos, ele terminou, porque a prefeitura houve por bem fazer modificações e esse trabalho foi entregue a outra entidade. E nós, então, passamos a atender mulheres. E criou-se aí em 2001 a Casa da Mulher Anália Franco, em homenagem a esse grande espírito chamado Anália Franco, né, que foi uma mestra, uma professora muito dedicada, que cuidou muito de órfãos, né, e se interessava muito pela educação. E a nossa casa começou esse trabalho com as mulheres. Agora em agosto, né, estará completando 20 anos dessa tarefa maravilhosa, né, da Casa da Mulher Anália Franco, que hoje trabalhando não só com gestantes, né, mas também com mulheres em situação de vulnerabilidade social, né? Então, quando eu falo vulnerabilidade social, não estou falando de mulheres sem recursos monetários, não. Às vezes elas até têm, mas são pessoas que estão enfrentando dificuldades, né, no convívio social. Então, é esse trabalho que é desenvolvido pela Casa da Mulher e continuamos com o trabalho junto às gestantes. Então, essa é um pouquinho da nossa história. Nossa casa foi crescendo, foi ficando pequena e na gestão do senhor Luiz Lemus, que acho que muitos de vocês conhecem, nós tivemos o privilégio de inaugurar essa casa. A outra veio abaixo porque estava literalmente repleta de cupins e muito pequena, e a gente não sabia que tipo de reforma faria. E aí o presidente na época idealizou uma casa maior, né? E ele, não, vamos por abaixo. E todo mundo tremeu na base, porque você ver escombros e depois você fala, puxa, mas será que nós vamos conseguir reconstruir essa casa? E com a bênção de Deus, do nosso querido Padre Isabel,
essa entidade maravilhosa, presente na nossa casa, presente nas nossas tarefas, né? Uma entidade que não está apenas restrita ao Centro Espírita Padre Isabel Kaufmann, ele atua no Centro Espírita Frei Luiz, né? Casa de Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro, que é um centro muito grande, voltado também para a cura espiritual. Ele atua em São Paulo também, né? Tem inclusive uma casa em São Paulo com o nome Centro Espírita Padre Isabel Kaufmann. Mas ele sempre nos mostrando a necessidade da divulgação do Espiritismo, porque seria através disso que as pessoas iriam compreender a doutrina. Então, aquela fase de chamar atenção para a doutrina, aquilo ficou no passado. Hoje o Espiritismo não precisa mais de fenômeno, porque ele, por si só, dentro da fé raciocinada que Kardec nos solicita, né, ele já é uma doutrina que tem o seu lugar aqui no nosso mundo, não é? Nós vemos aí que o Espiritismo, levado por muitos brasileiros, estão em muitos países, né? E nós sabemos que a cada dia mais as pessoas estão buscando explicação para muitos dos chamados mistérios que envolvem, né, as religiões convencionais. Então, nós diríamos que o Espiritismo ele complementa as demais religiões, né? Então, a pessoa não precisa ser espírita para compreender os postulados do Espiritismo. Ela pode ter a crença que for, né, mas os postulados estão aí, sendo mostrados claramente, né, para aqueles que desejam ver, né, aqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir. E nós ficamos assim muito felizes, né, aqui na nossa casa, de poder saber que nós estamos contribuindo para isso. O Padre Isabel, quando ele se comunica nas nossas reuniões, eventualmente, ele sempre traz assim uma palavra nesse sentido para se manter assim esse lado doutrinário, né, bem firme, porque é a doutrina em si, através dos cursos, dos estudos sistematizados, como nós temos o ESD aqui, né, é que as pessoas vão se fortalecendo, né, vão buscando esse conhecimento. Gente, não dá mais. Nós estamos num momento da Terra que nós precisamos estar fortalecidos, caminhando com as nossas pernas firmes, seguros, porque nós sabemos que estamos em plena transição planetária e esse momento é um momento bastante complicado, né? Vamos dizer assim, mas é um momento de muito crescimento espiritual. E é isso que o Cristo espera de nós, que nós deixemos o homem velho, aquele que ainda é cheio de ranços, né? Podemos dizer assim, e despertemos esse homem novo, que é o homem que vai viver a era do Espírito. Então nós pretendemos voltar aqui quando nós tivermos já passado essa transição e a Terra já estiver numa condição melhor. Óbvio, né? Se nós viemos agora, mundo de provas e expiação, será que nós não vamos querer vir no mundo de regeneração? Acho que todos nós queremos, né? Onde o bem vai prevalecer, mas para isso nós temos que fazer o nosso trabalho. Esse trabalho não é feito pelo Cristo, governador espiritual do nosso planeta. Ele é feito por nós, por cada um de nós, né? É retirarmos as nossas arestas pontiagudas, né?
sermos menos melindrosos, mais perdoadores, mais pacíficos, julgar menos o nosso semelhante, enfim, pegarmos aqueles defeitos que nós nem sempre queremos admitir, né? E trabalhar em cima deles, fazendo com que aflore as nossas virtudes. Porque assim como temos defeitos, nós também possuímos inúmeras virtudes. E é com elas que nós vamos adentrar um dia esse mundo regenerado. Que Jesus nos abençoe. Então, antes de encerrar a nossa palestra com a prece e com a fluidoterapia, eu queria pedir para vocês que saíssem pela porta principal, porque como é aniversário da nossa casa, nós temos uma singela lembrancinha para cada um de vocês. Tá? Muito singela, mas é para vocês lembrarem desse momento. Então, vamos nesse instante, mais uma vez, nos ligando com essa espiritualidade querida, nosso querido Padre Isabel, sentindo-nos entrelaçados com esse Espírito maravilhoso, esse irmão querido. E vamos assim agradecer, coisa que muitos de nós ainda têm dificuldade. Vamos agradecer. A gratidão nos aproxima tanto de Deus. Vamos agradecer por termos saído dos nossos lares hoje e estarmos aqui reunidos nessa casa. Agradecer pelo convívio com essa espiritualidade maravilhosa aqui presente. Agradecer a bênção da família, a bênção do trabalho, a bênção dos amigos. Agradecer a bênção das dificuldades que aprimoram os nossos espíritos. E vamos assim, com muito amor no nosso coração, dizer a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna, única e verdadeira. E assim, nós vamos chamando os nossos companheiros da fluidoterapia nesse momento. Então, nesse instante, irmãos queridos, vamos mais uma vez numa sintonia amorosa com essa espiritualidade, abrirmos as nossas mentes, os nossos corações, rogar a esses irmãos queridos aqui presentes que derramem sobre nós as energias necessárias. E vamos assim, colocando nesse momento aos pés de Jesus as nossas inquietações, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos medos,
as nossas angústias. E vamos assim, buscando a serenidade, deixando-nos envolver nestas energias aqui presentes, que fazem uma desimantação fluídica em todos os nossos centros de força, retirando miasmas, negatividades, formas de pensamento, projeções de mentes encarnadas ou desencarnadas e projeções da nossa própria mente que não estejam de acordo com aquilo que necessitamos para o nosso equilíbrio. Essa limpeza vai sendo feita em cada um dos nossos centros de força, e nós vamos asserenando os nossos espíritos, recebendo estas dádivas espirituais, que agora vão adentrando, vão preenchendo de luminosidade cada um desses nossos centros. Essa energia amorosa que vai sendo depositada nos torna mais fortes, mais firmes e mais compromissados com a vida. E assim, que uma cúpula de proteção se faça presente em torno de cada um de nós, para que possamos retornar aos nossos lares, levando entusiasmo, levando sorriso no rosto e a fé que transmuta o nosso espírito. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, mais uma vez, uma boa noite e comemoremos assim o aniversário da nossa casa. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Parabéns, Centro Espírita Padre Isabel Kaufmann.